Se isso aqui não servir de exemplo, eu já não sei mais o que pensar. Como um banco francês pagou multa de quase 9 bilhões de dólares? E o que isso tem a ver com o ministro do STF Alexandre de Moraes, agora sancionado pelos Estados Unidos? As semelhanças e os riscos são maiores do que parecem. Em junho de 2014, o BNP Paribas firmou um acordo de culpado e pagou 8,9 bilhões de dólares por facilitar transações para clientes em Cuba, Irã e Sudão, em violação às sanções americanas. Foram operações ocorridas entre 2002 e 2012, com mais de 190 bilhões de dólares processados por mecanismos de ocultação e evasão de fiscalização. O banco ainda demitiu 3 executivos e teve suas operações em dólar suspensas por um ano. Department of Financial Services, Departamento de Justiça. Agora, em julho de 2025, o governo dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky Global, acusando-o de autorizar detenções arbitrárias, cercear a liberdade de expressão e conduzir processos politizados contra Jair Bolsonaro. As sanções incluem bloqueio de bens sob jurisdição americana, proibição de uso de serviços como Visa, Mastercard e outras plataformas, além da revogação de vistos, Reuters. Os maiores bancos brasileiros, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e BTG Pactual, operam com instituições americanas e têm filiais nos Estados Unidos. Eles agora enfrentam um dilema: se facilitarem transações relacionadas ao ministro, mesmo de forma indireta, correm risco de serem alvo de sanções secundárias americanas. Qualquer operação em dólar, ou ligada ao sistema financeiro internacional, pode ser interpretada como violação da lei dos Estados Unidos, Reuters. Paralelamente, o STF enfrenta ação movida por Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, para impedir que os bancos imponham restrições a Moraes. A causa foi distribuída ao gabinete do ministro Cristiano Zanin. Se o Supremo determinar que os bancos ignorem as sanções, isso colocará essas instituições em confronto direto com a legislação americana, Reuters. Enquanto isso, os bancos aguardam orientações do Banco Central. Internamente, a recomendação é clara: operar apenas em reais e evitar totalmente transações que envolvam dólar ou empresas americanas. Essa postura preventiva busca evitar o que ocorreu com o BNP Paribas, uma multa recorde, restrição às operações em dólar e perda de reputação global, FTCom. E aqui está o ponto central: se os bancos brasileiros descumprirem as sanções americanas contra Moraes, poderão enfrentar penalidades severas, restrição ao sistema SWIFT, fuga de investidores, valorização do dólar e elevação dos juros. O setor financeiro entraria em crise institucional com efeitos econômicos profundos e imprevisíveis. O caso do BNP Paribas serve como alerta. Os Estados Unidos demonstram que aplicam punições pesadas a qualquer instituição que viole suas normas, independentemente de onde ocorra. Essa jurisprudência virou referência mundial. Os brasileiros agora precisam decidir: obedecer ao STF e arriscar sanções internacionais, ou evitar qualquer risco e potencialmente se submeter às determinações americanas. A crise é dupla, de soberania e de segurança jurídica. O STF pode alegar que o Brasil não reconhece a aplicação extraterritorial de leis estrangeiras, mas o mercado financeiro é global. E isso muda completamente as regras do jogo. Afinal, se uma transferência entre bancos brasileiros passar por Nova York, como é comum em qualquer operação em dólar, os Estados Unidos terão jurisdição imediata. E isso significa que o simples fato de uma operação envolver o nome de Moraes pode gerar alerta automático no sistema financeiro internacional. Não importa se é lícito no Brasil. O que importa é a ótica americana da Lei Magnitsky. O precedente do BNP Paribas mostra que o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça americanos atuam com mão pesada quando detectam qualquer tentativa de burlar sanções. E há outro agravante: nos últimos anos, a aplicação da Lei Magnitsky tem sido reforçada com apoio bipartidário no Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo que haja mudança de governo em Washington, a política de sanções tende a continuar. Se o Brasil ignorar essas implicações, o risco vai além dos bancos. Outras instituições financeiras, seguradoras, fundos de investimento e até empresas de tecnologia poderão rever suas relações com o país, temendo represálias. E essa não é uma especulação. Em 2018, o Danske Bank, da Dinamarca, foi envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro com conexão à Rússia e teve suas operações reduzidas drasticamente por pressões regulatórias dos Estados Unidos e da União Europeia. A lição é clara: o custo da desobediência à regulação global pode ser fatal para a estabilidade de uma instituição ou de todo um país. Outro ponto que precisa ser dito com clareza: a sanção contra Alexandre de Moraes é inédita.
Nunca antes um ministro de Suprema Corte em atividade foi alvo da Lei Magnitsky. Isso cria um embaraço diplomático sem precedentes. E o silêncio do Itamaraty só agrava a crise. O Planalto também adota uma estratégia arriscada. Ao fingir que nada está acontecendo, transfere a bomba para o colo dos bancos e do STF. Mas se houver um impacto no câmbio, na inflação ou nos juros, a conta política será inevitavelmente cobrada da Presidência da República. A pergunta que ninguém quer responder em público, mas todos fazem nos bastidores é: até onde o sistema político brasileiro vai para proteger um único ministro? E mais, se amanhã um segundo nome do STF for incluído na lista de sanções, o Brasil vai repetir o mesmo roteiro. Estamos diante de um teste real de soberania. Não é apenas um embate jurídico. É um xadrez entre interesses institucionais, financeiros e geopolíticos. Os Estados Unidos deram um recado duro, e cabe ao Brasil decidir se vai enfrentá-lo com maturidade ou empurrar o problema com a barriga. Os bancos não querem brigar com Washington. O BC não quer assumir responsabilidade política. O STF quer blindar um dos seus. E o governo tenta fingir que é só um ruído diplomático. Mas a conta está sendo gerada. E não será pequena. Vale a pena arriscar a independência do sistema judiciário para proteger um ministro sob sanção internacional? Ou será mais prudente pressionar por soluções políticas e jurídicas que neutralizem o impasse? E se outro ministro for incluído futuramente na lista Magnitsky, estaremos preparados para enfrentar essa lógica de extraterritorialidade? Estamos diante de um teste de soberania. Um ministro sancionado pelos Estados Unidos. Bancos em alerta. O governo em silêncio. E um risco financeiro que pode custar caro. O que você acha? Os bancos devem seguir a lei brasileira ou se proteger contra sanções internacionais? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o que está em jogo. E inscreva-se no canal. Aqui a verdade tem vez e voz.